Bem-vindos a mais uma aula de aprendizado de máquina. Essa vai ser a nossa última aula dentro desse tópico de redes neurais. E o que a gente vai falar aqui são algumas dicas de implementação e detalhes de como a gente faz o treinamento para acelerar o treinamento dessas redes. Bom, a gente viu lá na primeira aula de redes neurais que essas redes, elas basicamente têm uma camada de entrada, tem várias camadas ocultas. Vocês informam alguns números de entrada para a rede, que podem ser, por exemplo, atributos de um post ou podem ser pixels de uma imagem. Elas propagam essas informações através das camadas ocultas até chegar num número lá na saída. E aí depois, com base nisso, elas fazem o processo de backpropagation para corrigir os pesos. Então tem duas etapas aqui que a gente precisa tentar, que a gente poderia tentar acelerar na rede neural. A primeira é como é que a gente faz essa propagação de valores e o cálculo da ativação de cada um dos neurônios de forma mais rápida. E a segunda é como é que a gente faz o processo de treinamento mesmo, o cálculo daqueles deltas, de todas aquelas coisas, ser mais eficiente. Então, vamos pensar o seguinte, digamos que a gente tem essa rede aqui, 3 entradas, tem uma saída lá. A gente viu que a gente precisa pegar e calcular a ativação de cada um dos neurônios, passar a saída desses neurônios como para a entrada desse neurônio final e calcular a saída desse neurônio aqui. Então, digamos que a gente vai analisar esse neurônio intermediário aqui na camada oculta, tá? O terceiro neurônio. Ele tem 3 entradas, tem os seus pesos respectivos, que nem a gente viu, né? O peso θ 3,1 significa o quê? É o peso que está chegando no 3 porque é o que está chegando no terceiro neurônio dessa camada. E 1 é porque esse peso está conectado na primeira entrada dele. θ 3,2 é porque, de novo, está chegando no terceiro neurônio e está associado com a segunda entrada desse neurônio. E assim por diante. Então, esses são os pesos. A ativação do neurônio, que é a saída que ele calcula, é chamada de A3 nesse caso. É a saída do neurônio 3 que está localizado na camada 2. Então, essa aqui é a camada 1, né, de entrada, essa aqui é a camada 2. Como é que a gente calcula isso? Bom, a gente viu que a ativação do neurônio é basicamente a primeira entrada vezes seu peso correspondente, mais a segunda entrada vezes seu peso, mais a terceira entrada vezes seu peso, soma isso tudo, e tem um termo de bias aqui que eu não coloquei, né? E passa pela função sigmoide. E aí vocês podem usar esse cálculo para calcular a ativação de cada um dos 4 neurônios dessa camada. E aí essas ativações são dadas como entrada para o neurônio final, que vai calcular a sua saída. Vamos ver aqui um padrão que existe nesses cálculos. Ó, eu estou calculando aqui a ativação do neurônio 1, que é essa aqui, a ativação do neurônio 2, que é essa. Percebam o seguinte, o que tem de comum aqui nessas fórmulas? Bom, aqui tem os pesos todos que estão chegando no neurônio 1. Né? O peso, o primeiro número aqui é o número do neurônio onde o peso está chegando. Todos esses aqui são os 3 pesos desse neurônio. Então, seria o peso azul, o rosa e esse verde aqui, esses 3. Vamos pegar e vamos fazer o seguinte, vamos armazenar os pesos do primeiro neurônio, os pesos que estão chegando nesse primeiro neurônio, na primeira linha de uma matriz. E aí os pesos que estão chegando no segundo neurônio, que são os pesos usados para calcular a ativação do segundo neurônio, vamos armazenar os pesos desse segundo neurônio na segunda linha dessa matriz. Os pesos que estão chegando no terceiro neurônio, numa terceira linha da matriz, e os pesos que estão chegando no último neurônio, no neurônio 4, na última linha da matriz. Então, tá, a gente pegou essas informações. O que parece ter em comum aqui nesses vários cálculos? Eu tenho aqui ó, a entrada que está sendo dada para a rede, x1, x2, x3, aparece repetida em todas essas linhas aqui. Né? x1, x2, x1, x2, x3, assim por diante. Vocês podem armazenar essas entradas, essas 3 entradas, como se fosse uma matriz coluna aqui, uma matriz que tem uma linha para cada uma das entradas, e tem uma coluna só. Para que isso aqui é útil? Se a gente pegar e fizer a multiplicação dessa matriz por essa matriz, o que a gente obtém? Né? Para quem se lembra de como é que faz a multiplicação de matriz, a gente vai ter, bom, aqui a gente tem uma matriz que é 3 por 3, e aqui a gente tem uma matriz que é 3 por 1. Então, uma matriz que é 3 por 3 com uma que é 3 por 1, vai dar uma que é, deixa eu pensar, 3 por 3, 3 por 1, vai dar uma que é 3 por 1, também como resposta. Vamos fazer a multiplicação para ver o que acontece. Como é que faz a multiplicação dessa matriz por essa aqui? A gente vai fazer isso aqui vezes o primeiro, mais isso aqui vezes o segundo, mais isso aqui vezes o terceiro. Né? Então, vamos processar a primeira linha. Faz o primeiro daqui vezes o primeiro, o segundo pelo segundo, o terceiro pelo terceiro. Então, é isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui. Beleza, terminamos de processar a primeira linha.
agora a gente processa a segunda linha, né? Esse pelo primeiro, esse aqui pelo segundo, esse pelo terceiro, soma tudo. O que a gente tem na segunda linha aqui da matriz do resultado? Isso aqui. E faz isso depois para a terceira linha, dá isso, e da quarta linha, dá isso aqui. O que isso aqui nos indica? Por que foi útil fazer essa multiplicação? Percebam que esses termos aqui, ó, que aparecem na primeira linha, são os termos lá que entram na função sigmoide para calcular a ativação do primeiro neurônio. Esses termos aqui, que aparecem como resultado na segunda linha da matriz de resultado, são os termos que aparecem aqui para calcular a ativação do segundo neurônio. Os pesos que aparecem, o número que aparece aqui no terceira linha, são os termos que aparecem do terceiro neurônio e os da quarta linha do quarto neurônio. Então, ó, tem uma correspondência que a gente conseguiu calcular apenas fazendo uma multiplicação entre essas duas matrizes. A gente conseguiu calcular esse termo aqui, esse termo, esse termo e esse termo. Agora, bom, é claro, a gente ainda precisa pegar esses números e passar eles para a função sigmoide, né? Mas isso, a gente pode só escrever uma notação que a gente vai dizer sigmoide dessa matriz. Então, isso aqui é um número real, aqui tem outro número real, aqui são 4 números reais. Isso aqui, essa notação significa aplicar a função sigmoide nesse primeiro número, então, ou seja, o g do que está na primeira linha, aí embaixo o g do que está na segunda linha, o g do que está na terceira e assim por diante, tá? Então, usando essa notação, o que a gente está ganhando de interessante aqui? A gente está dizendo que para calcular esses 4 números, ó, que é o g dessa soma, que é a ativação do neurônio 1, o g dessa soma, que é a ativação do neurônio 2, o g dessa soma, que é a ativação do neurônio 3, e o g dessa soma, que é a ativação do neurônio 4, que são essas ativações, o que a gente teve que fazer? A gente teve que basicamente multiplicar essa matriz com os pesos dos neurônios pela matriz com as entradas. Aí a gente obteve essa matriz e aí a gente pegou e calculou o G disso aqui. Vamos dar nome para essas coisas aqui, tá? Vamos chamar a matriz que armazena esses pesos aqui, ou seja, os pesos do neurônio 1, do neurônio 2, do neurônio 3, do neurônio 4, né? Para cada neurônio a gente tem uma linha. Vamos chamar isso de θL1. Esse é o nome da matriz, tá? Isso aqui é uma matriz. Por que eu estou chamando de θL1? Porque é a matriz que armazena os pesos que estão aqui entre a camada 1 e a camada 2, tá? Saindo da camada 1 e chegando na camada 2. Então, aqui eu estou indicando a origem dos pesos. Então, todos esses pesos que eu estou mostrando aqui com o meu mouse, que são todos os pesos dos neurônios aqui dessa camada, vão estar armazenados nessa matriz e esse é o nome da matriz. Vamos chamar esse vetor que tem as entradas de xi. Esse aqui são as entradas do iésimo exemplo de treinamento que eu tenho no meu conjunto de dados. Tá? São 3 atributos aqui. Eu tenho um conjunto de treino, né, com um monte de instâncias. Essas aqui são as entradas da iésima instância de treinamento. Quando eu multiplico essa matriz θL1 pela entrada, pela matriz coluna que tem a entrada, eu obtenho essa matriz de saída que eu estou chamando de matriz Z. O que significa essa matriz Z? Aqui é Z de L2. O que está armazenado nessa matriz? Está armazenado o número que esse neurônio calculou para cada neurônio da camada 2, né? Por isso que é o L2. Para cada neurônio da camada 2, eu tenho esse númerozinho que é necessário para esse neurônio calcular a sua saída, esse número que é necessário para esse neurônio calcular a sua saída, esse número para esse neurônio e esse número para esse neurônio. Então, basicamente, esses termos pintados de colorido e cinza aqui são o que fica armazenado nessa matriz que eu estou chamando de ZL2. Então, de novo, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando essa matriz com os pesos dos neurônios dessa camada, armazenando aqui nessa matriz, multiplicando por uma matriz coluna, que são as entradas da minha rede, e eu estou obtendo como saída essa matriz que tem esses valores Z, que então aqui, né, eu tenho o Z1, aqui eu tenho o Z2, aqui o Z3 e o Z4. O que eu faço com isso agora? Eu posso pegar e só calculando, aplicando a função sigmoide em cima desse Z aqui, que é essa matriz, eu vou ter esse número, que é a ativação do neurônio 1, esse número, que é a ativação do neurônio 2, e assim por diante. Vamos olhar para as dimensões dessas matrizes. Essa primeira matriz aqui é 4×3. Por que ela é 4×3? Vamos pensar. O 4 é porque eu tenho 4 linhas. É porque eu tenho 4 neurônios aqui. Se eu tivesse 5 neurônios, eu teria 5 linhas. E esse 3 é porque cada neurônio tem 3 entradas.
Então, as dimensões dessa matriz aqui, θL1, é o número de neurônios que eu tenho aqui nessa camada, é o número de linhas, e o número de colunas é o número de pesos que está chegando em cada neurônio. Então, é 4 por 3. Essa matriz aqui é uma matriz 3 por 1, porque eu tenho 3 entradas aqui, eu ponho elas nessa matriz aqui. Quando eu multiplico uma matriz 4 por 3 por uma matriz 3 por 1, eu tenho uma matriz 4 por 1 como resultado. Então, essa matriz aqui é 4 por 1. Por que ela é 4 por 1? Porque eu tenho os 4 valores Z, um associado para cada um dos 4 neurônios. E aí, com base nesses valores Z, só vendo a ativação, né, o G desse número, eu tenho a ativação do neurônio 1, o G desse número, e tenho a ativação do neurônio 2 e assim por diante. Então, como eu falei, eu posso pegar agora e calcular a ativação desses números aqui, da matriz Z, e isso aqui me dá uma matriz onde o G desse primeiro número vai ser a ativação do neurônio 1, o G desse segundo número é a ativação do neurônio 2 e assim por diante. E qual que é a dimensão? É 4 por 1 também, porque eu tenho 4 números, porque eu tenho 4 neurônios, e a ativação de cada um desses neurônios. Isso aqui eu chamo do vetor A de L2. É o vetor que contém as ativações dos neurônios no layer 2, na camada 2. Então, botando isso tudo junto, o que a gente tem? Como é que eu calculo rapidamente a ativação de cada um dos neurônios dessa camada aqui? Eu quero calcular a ativação dos neurônios da camada 2, né? Então, eu tenho AL21, que é a ativação do neurônio 1, AL22, que é a ativação do neurônio 2, AL23, a ativação do neurônio 3. Eu vou gravar isso tudo num vetor que eu só chamo AL2, que tem as ativações aqui individualmente. Como é que eu obtive isso aqui? Eu fiz o G dessa matriz Z, onde eu tenho Z de L2, são os termos intermediários do neurônio 1, do neurônio 2, de todos esses neurônios para calcular a ativação. E como que eu obtive essa matriz Z? O que é essa matriz Z aqui? Ela é a matriz θL1, que é a matriz que armazena esses pesos, vezes a entrada que está sendo dada aqui, né? Uma matriz com essas entradas. Então, olhem como eu tive aqui agora, botando tudo junto, eu tenho uma formulazinha simples, que é a ativação dos neurônios da camada 2. É a função sigmoide aplicada numa matriz. O que é a matriz? É a matriz que tem os pesos desses neurônios, vezes uma matriz que tem as entradas dos neurônios. Tá? E aí aqui, então, eu obtive, através dessas duas fórmulas, são basicamente duas linhas de código, eu consigo calcular a ativação, a saída de todos esses números aqui. Primeiro eu calculo o Z de cada um desses neurônios, vai ficar armazenado calculando só isso aqui. E depois que eu tenho o Z de cada neurônio, eu vejo a ativação deles, que é só passar a função sigmoide nessa matriz Z aqui. Tá? Então, notem como o cálculo da ativação, da saída de todos os neurônios, fica muito mais fácil de ser escrito dessa forma do que se a gente estivesse fazendo realmente o algoritmo assim, eu vou precisar fazer um for para cada um desses neurônios. Então, eu já tenho um for de 1 a 4. Para cada um desses neurônios, eu tenho que fazer um for nas entradas deles. Aí, para cada entrada, eu tenho que pegar o valor do peso vezes o valor da entrada, aí somar isso tudo. Aí, enfim, eu vou ter um monte de for encadeado aqui, passando pelas entradas de cada neurônio, um outro for passando pelos neurônios e um terceiro for passando pelas camadas. E começa a ficar uma combinação gigantesca de for para implementar uma rede neural dessas. Se a gente implementa isso usando essa notação de matrizes, multiplicação de matrizes, é muito mais rápido de implementar em termos de linha de código e é muito mais rápido de executar também. Por que é rápido de executar isso? Porque vários computadores que têm placas de vídeo, né, tem essas GPUs têm instruções dentro dela que implementam como instruções de hardware mesmo a multiplicação de matrizes de forma extremamente rápida. Então, ao implementar a rede de vocês no cálculo que é a saída dos neurônios, né, necessária para fazer a propagação, ao implementar nesse formato de multiplicação de matrizes, a gente consegue acelerar absurdamente não só a velocidade de execução do código, mas quantas linhas de código a gente precisa para implementar, nesse caso aqui, a propagação, né, de uma entrada através da rede neural. Deixa eu só continuar esse exemplo, então. A gente calculou agora as ativações desses neurônios, né, usando essas duas linhas. Agora, as saídas desses neurônios, suas ativações, entram como entrada para o neurônio final. E o neurônio final tem os seus pesos. Como é que a gente pode facilmente calcular a saída desse neurônio?
A gente usa a mesma ideia, ó. O que é a ativação desse neurônio? É a função sigmoide aplicada na esse número vezes o peso, esse número vezes o peso, esse número aqui vezes esse peso e esse número vezes peso. Soma tudo, passa sigmoide. Vamos usar a mesma interpretação. Vamos pegar todos os pesos desse neurônio e armazenar numa matriz, que no caso aqui, como tem um neurônio apenas, vai ser uma matriz com uma linha apenas, onde a gente armazenou, aqui tem o neurônio, né? A gente tem a linha e tem os pesos que estão chegando nesse neurônio, ó, teta 1, teta 2, teta 3, teta 4. Então aqui. A gente vai multiplicar essa matriz aqui por uma matriz coluna que tem as entradas que esse neurônio recebe. O que são as entradas? É a matriz que tem esses As que a gente acabou de calcular no passo anterior. Quando a gente faz essa multiplicação dessa matriz aqui por essa matriz, é isso vezes isso, mais isso vezes isso, mais isso vezes isso, mais isso vezes isso, que dá justamente esse termo do meio ali, que é o valor Z desse neurônio, né? E aí eu faço a ativação, a sigmoide desse valor aqui. Então, notem, de novo, por que essa matriz de peso aqui é 1 por 4? Porque eu tenho um neurônio só. E por que eu tenho 4 colunas? Porque esse neurônio tem 4 entradas chegando nele. Essa matriz aqui, por que ela é 4 por 1? Porque na camada anterior eu tinha 4 neurônios. Então, aqui eu vou ter uma matriz com 4 linhas e uma coluna só. Quando eu faço uma matriz 1 por 4 por uma 4 por 1, eu tenho o que como resultado? 1 por 4 por 4 por 1 dá 1 por 1, que vai ser justamente um número só. É uma matriz com um número, uma linha e uma coluna, que tem o valor Z desse neurônio aqui, tá? Que é o único neurônio. E aí eu passo, eu calculo isso, que vai ser um número real só, uma matriz 1 por 1. Eu calculo a função sigmoide desse neurônio e eu obtenho a ativação desse neurônio aqui. Então, notem que eu tenho exatamente o mesmo padrão que eu tinha antes, ó. Como é que eu calculo a saída desse neurônio aqui? Eu vou pegar, primeiro calcular o Z desse neurônio. O que é o Z desse neurônio? É a matriz com os pesos que estão chegando nele, vezes a matriz que tem as entradas desse neurônio. E a matriz que tem a entrada desse neurônio é a matriz de ativação AL2 que a gente calculou no passo anterior. Depois que a gente calculou essa matriz Z para esses neurônios dessa camada, que no caso tem apenas um, a gente calcula a ativação dele simplesmente pegando esse Z e passando para a função sigmoide. Então, notem que como é que a gente calcula então a saída final da rede, para terminar essa parte aqui da aula. A gente primeiro tem que calcular a ativação de todos esses neurônios. Como é que a gente faz isso? Armazena os pesos desses neurônios numa matriz θL1, multiplica pelas suas entradas, que é essa matriz X1. Calculou o Z de todos esses caras aqui, que estão nessa matriz Z de L2, passa ela para sigmoide. Aí a gente tem nessa matriz AL2 a ativação de todos os neurônios da camada 2. Como é que agora a gente passa isso para frente? Eu quero calcular a ativação do neurônio da camada 3. Preciso calcular o Z dele. O que é o Z dele? É uma matriz θL2, que armazena os pesos chegando nesse neurônio, vezes a entrada desse neurônio, que é o AL2, ó, que é o vetor que a gente acabou de calcular aqui. São as saídas desses neurônios que entram aqui. Calculei o Z desse neurônio, como é que eu vejo a saída mesmo, a ativação? Só passar esse Z para a função sigmoide. Notem que aqui é quase a mesma coisa sempre. Eu tenho θL1 vezes uma coisa, aqui eu tenho θL2 vezes uma coisa. Só para deixar a notação mais regular, eu vou dizer que ao invés de aqui ser XI, eu vou dizer que a ativação dos neurônios da camada 1 da rede neural são as entradas que eu estou dando para a rede neural. Eu estou só definindo, tá? Aqui é como se eu estivesse interpretando as entradas que eu estou dando para a rede como neurônios que produzem uma ativação. Esse neurônio aqui tem como ativação a primeira entrada que eu estou dando para a rede, esse neurônio tem como ativação a segunda entrada que eu estou dando para a rede, e esse neurônio tem a ativação que eu estou dando, tem a terceira entrada que eu estou dando para a rede. Ao fazer isso, notem como a gente fica com um padrão bem regular nas fórmulas. Para calcular o valor Z dos neurônios da camada 2, é o θL1 vezes a ativação de L1. E aí, para calcular a ativação dos neurônios da camada 2, é G do Z de L2. Para calcular o valor Z dos neurônios da camada 3, que são esses neurônios, é o θL2 vezes a ativação dos neurônios da camada 2, que são essa aqui. E aí, como é que eu calculo A? É o G de Z de L3. Então, notem aqui, ó, é L2 aqui, L1 e L1 aqui. L3 aqui, L2 aqui, L2 aqui. O índice é sempre 1 a menos. E como é que eu calculo a ativação? É o G, se aqui é L2, aqui vai ser o Z de L2. Se aqui é a ativação dos neurônios da camada 3, aqui é o Z de L3. Então, eu tenho formulazinhas que é sempre a mesma coisa. Se eu quiser calcular do layer 5 aqui,
vai ser θ de L4, A de L4. Como é que é a ativação dos neurônios da camada 5? A de L5 vai ser G de Z de L5. E a mesma coisa, se eu quiser calcular as ativações do neurônio da camada 20, eu primeiro calculo os valores Z, então vai ser Z de L20, vai ser θ de L19 vezes A de L19, e depois A de L20 vai ser G de Z de L20. É sempre o mesmo formato. Então, essa ideia de a gente usar essas multiplicações de matrizes, isso é o que se chama de vetorização. Eu estou botando tudo em vetores ou em matrizes, e aí calcular a saída da rede neural, nesse caso aqui, são literalmente 4 linhas de código. Ou se vocês botarem aqui dentro de um for, são 2 linhas de código dentro de um for. Né? Porque aqui é para a primeira camada oculta e depois para a camada final. Então, escrever esse código aqui é muito mais simples e muito mais rápido de não só de escrever o código, mas de executar ele.